pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, peguem os livros de geografia, tá certo? A gente tem uma atividade para a gente corrigir, né? Fiquei muito feliz, quase todo mundo mandou essa atividade aqui, tá certo? Muito bom, parabéns. Página 255 e 256. Página 255, tá? Sim, antes de mais nada, vamos fazer aqui a frequência, tá bom? Vou abrir aqui. Vamos lá. Arthur está presente. Camille Ávila está presente? Não. O Camille não está presente. Davi está presente. Evelyn Paz. Eita. Faltando um bocadinho de gente, né? Ingrid está presente. Johanna está presente? Parece que não. Alberto está presente. Patrício está presente? Está presente. Gisele também. Ian Leite também. Deixa eu ver quem mais. Isabelle Almeida está presente. Ítalo Araújo. A Joana está presente. Joana Maria está presente. João Lucas. Cadê o JL? Não está presente. José Matheus está presente? Está presente. Júlia Evelyn. Tá também. Laura. Cadê a Lavínia? Lavínia está presente. Letícia Ribeiro está aqui. Lisa Ricardo não está. Lívia Ferreira está presente. Maria Clara está presente? Maria Clara não está presente. Letícia Freitas também não. Maria Lúcia está presente. Tá. Natália está presente também. Sara está presente. Stephanie. Suiane também faltou. Tiago, Vitor e Yasmin. Bom, página 255, tá certo? Primeira questão do meu querido e amado IFCE. Aliás, sexta questão, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão entrou em um novo período de recuperação da economia e da industrialização. São fatores responsáveis por essa recuperação, exceto, ou seja, 4 itens corretos que fazem relação com a recuperação e um item que não faz relação. Qual vocês marcaram? Vamos lá, gente. Quase todo mundo respondeu isso aqui. Ninguém quer falar? Tá todo mundo tímido? Se eu dissesse que ia dar um ponto para quem respondesse, vocês iam falar, né? Vamos lá. Item C, tá ok? Isolamento em relação aos Estados Unidos, já que estes foram grandes responsáveis pelas bombas atômicas que levaram à sua
derrota na Segunda Guerra Mundial. Esse item não é verdadeiro. Marque o item C, tá certo? Exatamente, Isabelle. Item C. Há algumas décadas, o comércio exterior dos tigres asiáticos era baseado em produtos de baixa tecnologia e qualidade duvidosa. Hoje, com grandes investimentos no setor industrial, esses 4 tigres são exportadores de produtos de alta tecnologia, deixando para a China e os novos tigres os produtos que consumimos nas lojas de R$ 1,99. Dentre os novos tigres referidos no texto, podem-se citar item Tailândia e Indonésia. E item peraí, só coloquei aqui. A questão é o item C. Próxima questão. A 8ª questão. Apesar da importância econômica dos tigres, a grande população rural e baixos índices de desenvolvimento humano, os novos tigres, no entanto, tentam mudar essa realidade. Assinale a única alternativa que explica corretamente esse processo econômico em curso, aliás, na região. Investem na produção de maquinofaturas para exportação. 8ª questão, item 8. Não, foi o que eu falei, gente? 8ª questão, item A. Acho que eu falei outra coisa aqui que eu não quero nem repetir. Então, viu? 9ª questão. E o pior que ficou gravado, né? 9ª questão. Até cerca de 20 anos atrás, o Japão dominava, de forma soberana, a geografia industrial do sudeste da Ásia. Todavia, nas 2 últimas décadas, surgiram competidores em escala ainda reduzida à sua hegemonia econômica. Coreia do Sul, Formosa, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Esses estados possuem vantagens de cunho geográfico que os auxiliaram a se colocar em posições econômicas privilegiadas. Julgue os itens a seguir relativos a esses estados. Item A, se verdadeiro ou falso, né? A Coreia do Sul, situada em uma península que faceia, ou seja, face a face, de frente do Japão, e que é possuidora de grandes centros industriais, fabricando desde automóveis e pianos, computadores e calculadoras, e a Coreia do Norte, produtora de equipamentos pesados, teriam juntas melhores condições de competir no Japão, graças à diversificação da produção e à facilidade de escoamento desta para o mercado internacional. Verdadeiro. Item B. Formosa, um gigante industrial localizado em uma ilha, produz bens que necessitam de exportações maciças de matéria-prima de origem chinesa e que são distribuídos ao mercado internacional por intermédio da frota mercante chinesa. Item B é falso. Item C. Hong Kong, colônia britânica, localizada em território chinês, valeu-se de seu superpovoamento para criar indústrias com base em mão de obra facilmente disponível e barata, e de sua localização costeira, para efetuar a distribuição dos bens produzidos. Item C verdadeiro. E item D,
Localizada na ponta da Península Mongólica, a ilha de Singapura especializou-se no setor quaternário da economia. Falso. Então vamos lá. Nona questão é VFVF. Vou colocar aqui a resposta. Nona questão. E esse vídeo aqui. Décima questão. O Japão é um dos países mais industrializados do mundo. Esse país passou por momentos de abertura e fechamento de suas fronteiras, chegando a ficar quase 200 anos isolado. Quando reabriu os portos, no século XIX, teve início o seu processo de industrialização, que contou com importantes investimentos estatais em educação, preparando mão de obra barata e disciplinada. Os investimentos também ocorreram no setor de infraestrutura, principalmente em portos e vias de circulação. Outro fator do processo de industrialização do Japão foram os zaibatsus, que tinham grande influência sobre o governo e obtinham diversas vantagens. Sobre os zaibatsus, podemos afirmar corretamente que eram grupos industriais e financeiros que se organizaram como conglomerados, atingindo grande tamanho e poder na economia japonesa na era Meiji. Entre a era Meiji, aliás, e o final da Segunda Guerra Mundial. Décima questão, item C. Décima primeira questão. A era Meiji representou para o Japão uma série de grandes mudanças sociopolítico-econômicas. Com relação a essas grandes transformações, assinale a única opção correta. Reestruturaram-se as forças armadas de acordo com os padrões ocidentais, visando ao futuro expansionismo no Sudeste Asiático e no Pacífico. Décima primeira questão, item B. Agora a gente vai ver o Oriente Médio, tá certo? A gente vai deixar aqui o Japão, a gente vai dar tchau, entre aspas, né? Necessariamente, como a gente viu esse conteúdo aqui num maior volume esse mês, né, sobre o Japão, sobre esse capítulo, né, a gente viu desde a sua geografia até a sua economia, passando ali pelo tectonismo e tudo mais. O capítulo 8 se dedica basicamente, quase que exclusivamente ao Japão e aos tigres asiáticos. Então, esse vai ser o capítulo da nossa prova, tá certo? Fique claro isso já, tá bem? Próximo capítulo, capítulo 9, Oriente Médio. O Oriente Médio e seu espaço. O termo, né? Vai começar pelo termo. Essa foi a parte mais interessante que eu achei do capítulo. O termo Oriente Médio é uma expressão cunhada por ocidentais para indicar a localização de uma porção de terras de acordo com uma antiga orientação eurocêntrica, pois se refere a uma região estratégica do sudoeste da Ásia, que liga esse continente à África e Europa. Basicamente, o que se definiria por Oriente Médio é a porção de terra que interliga Ásia
Aliás, África e Europa. Pronto, morre aí. Se isso cair na prova, você já sabe o que é. Se cair, né? Eu não estou dizendo que vai cair, aliás, nem vai cair, né? Só se eu relacionar com o Japão. O que eu não vou fazer, não vou achar isso interessante, não. O ensino médio, aliás, o ensino médio, meu Deus, Carlos, que coisa, que vergonha. O Oriente Médio situa-se na Península Arábica e abrange uma área total de 7.465.398 quilômetros quadrados, que compreende o território da Arábia Saudita, de Bahrein, do Catar, do Chipre, da parte asiática do Egito, dos Emirados Árabes Unidos, do Iêmen, do Irã, do Iraque, de Israel, da Jordânia, do Kuwait, do Líbano, de Omã, da Palestina, da Síria e da Turquia. Natureza. A principal característica natural do Oriente Médio são os seus climas desérticos e semidesérticos, e combinados ao relevo montanhoso, acarretam limitações para a sobrevivência. Em virtude disso, as maiores densidades demográficas são encontradas nas proximidades do deserto aliás, dos desertos e oásis da região, principalmente nas áreas entre Turquia, Síria, Líbano e Israel, onde o clima é mediterrâneo, e na Mesopotâmia, onde os rios Tigre e Eufrates proporcionaram o desenvolvimento de antigas civilizações e práticas agropecuaristas, como, por exemplo, a gente pode relacionar isso ao rio Nilo e o Egito. Sem o rio Nilo não haveria a civilização egípcia. Podem ter certeza disso. Os grandes vazios populacionais espalham-se pelos extensos desertos da Arábia e pelas regiões montanhosas, que vão dos montes Tauro, ao norte, até a cordilheira Hindu-Kush, aliás, a sudeste, onde predomina o clima frio de montanha. Nas cadeias montanhosas do Afeganistão, do Irã e da Turquia, com frequência ocorre queda de neve. Diversidade cultural e étnica. Só detalhe, né? Detalhe importante de se falar. Em quase todas as cadeias montanhosas, né, como são montanhas bem altas, ocorre a incidência de neve, tá? Por que, professor, disso? Pelo amor de Deus. Como eu já falei para vocês, quanto mais elevada é a altitude, mais fria será a temperatura. É por isso que o pico da montanha é alto demais, porque quanto mais elevado é a altitude, mais gelado tende a ser o clima, tá certo? Continuando. Diversidade étnica e cultural. No Oriente Médio, há predomínio do grupo étnico semita, árabes e judeus, que compõem mais de 65% dos cerca de 310 milhões de habitantes. Além desse grupo, podemos encontrar turcos, iranianos, libaneses e sírios. Oriente Médio, grupos étnicos. Agora sim, lá a diferença é grande de etnias, né? Muitas pessoas têm dúvidas, não sabem o que é semita, o que é sunita, o que é xiita. E as pessoas ficavam, tem até um meme sobre isso, né? Que fala, nossa, antes das eleições eu não sabia diferenciar. Aliás, agora eu entendo como esses sunitas conseguem diferenciar os xiitas. Eu conheço esse tiozão do Zap de longe.
pela foto, né? É aquele senhor que tira foto de óculos escuros no volante do carro. Você conhece de longe, sem querer ofender ninguém, tá? Só não estou generalizando, só comentando aqui. A maioria desses povos faz parte da cultura e da religião islâmica. As poucas exceções são os israelenses, cuja maioria professa o judaísmo, e os libaneses, que são cristãos maronitas. Em virtude de a região ser de maioria islâmica, a língua mais falada é o árabe, que pode ser dividido em corânico, do Alcorão, ou clássico, língua dos religiosos e intelectuais, e o árabe moderno, que foi construído no início do século XX, e é o idioma oficial da maioria dos países. Só um detalhe aqui, pessoal, não tem quase muito a ver com a geografia, não, mas eu acho interessante falar isso. Esse termo aqui, ó, o Alcorão, é errado, tá? Ou você fala isso aqui, ó, ou você fala isso aqui, Alcorão, porque quando esse al já é o artigo definido, né? Ou o Corão. O nome do livro é Corão. Então você fala, que livro é aquele? Aquele dali é o Corão. Quando você fala o ao Corão, você está usando o aqui de português, em português, né? E o aqui em árabe. O Corão. É como quem fala assim, ó. O the flesh. É a mesma coisa que a pessoa está falando isso aqui. O flesh. Porque the é o, a, os ou as, né? Só para uma curiosidade. Uma informação, aliás. Está mais para informação do que conhecimento. Mas não deixa de ser conhecimento. Contudo, outras línguas, como o persa, no Irã, e milhares de dialetos são falados nessa parte da Ásia. A gente tem aqui, né, o Muro das Lamentações, que é um lugar, basicamente, onde as pessoas vão para orarem e agradecerem, coisas assim. Que não é muito diferente de outras religiões, né? Outras religiões têm um local para oração, tem um local para agradecimento. As religiões se parecem muito umas com as outras. Escassez de água. É uma região onde a aridez predomina. Os poucos recursos hídricos são fonte de tensões e conflitos. A água dominada por Israel. O final do primeiro conflito entre árabes e palestinos, aliás, árabes, palestinos e israelenses, fez com que os judeus dominassem as principais fontes de água, tão essenciais para a vida e o desenvolvimento econômico da região, de qualquer região, aliás. A Palestina se situa numa faixa de extrema escassez de água no Oriente Médio e pode ser dividida em 3 diferentes compartimentos morfológicos. O que é morfológico, professor? Morfologia. Morfo é forma, logia é estudo. Então, estudo da forma. Estudo da forma do quê? Qualquer coisa. Pode ser morfologia territorial, que no caso é o que a gente vai ver aqui, ou pode ser morfologia da palavra, que é isso aqui, ó. Alcorão. Significa o Corão. É um estudo de morfologia. Morfo, forma, logia, estudo. Estudo da forma. Planície costeira ocidental, que apresenta um pequeno lençol freático insuficiente ainda hoje para as necessidades agroindustriais do Estado de Israel.
platôs centrais que tem um grandioso e pouco profundo lençol d'água no seu entorno. Vertente oriental, que desemboca numa fossa de profundidade em torno de 300 metros abaixo do nível do mar, onde está localizado o Rio Jordão, cujas águas correm ladeadas pelos mares da Galileia e Morto. O Mar Morto, né? Vamos lá. Lembrando que essa vertente desemboca a 300 metros abaixo do nível do mar. Se ela está abaixo do nível do mar, ela é uma depressão, né? É uma depressão relativa ou é uma depressão absoluta? Isso daqui é só para a gente revisar, né? Que a gente já viu isso aqui. Tem diferença entre depressão relativa e depressão absoluta. Muito bem, Sara, depressão absoluta. Por que mesmo? Por que não é relativo, hein? Está abaixo do nível do mar. As depressões absolutas são aquelas que se encontram abaixo do nível do mar. A depressão relativa é uma porção de terra que está abaixo das porções de terra que a circulam, né? Tem uma porção de terra daqui para lá e uma porção de terra daqui para cá. E essa daqui está abaixo dessas porções aqui. Então, é uma depressão relativa. Isso aqui vocês já viram faz um tempinho, né? Só queria testar a memória aqui de vocês. E o conhecimento, é claro. Após 1952, a tensão nas fronteiras se agravou, em razão do projeto israelense que previa o uso das águas do Rio Jordão para a irrigação do deserto, Negev, visto que o lençol que circunda o platô central, gerando nascentes e poços, é utilizado pela população da Palestina. O Rio Jordão e o Mar da Galileia, cujas nascentes estão na colina de Golã, tornam essa região de extrema importância estratégica para Israel. Além de abastecer o Estado judeu com a água necessária, Golã facilita o domínio das terras abaixo do nível, aliás, das terras baixas do norte de Israel e do sul da Síria pelos israelenses. A gente está indo até rápido, eu acho. Rápido demais, eu diria. Vamos lá. Próxima página, meus queridos. O Vale do Jordão. Área onde os palestinos sobrevivem a duras penas. Sofreu ao longo dos anos, principalmente após 1967, uma implementação de assentamentos judeus como forma de dominar a geopolítica dos recursos hídricos na região. A diplomacia em torno do rio Tigre e do Eufrates. Os rios Tigre e Eufrates nascem na Turquia, no planalto da Anatólia, e correm em direção ao leste-nordeste, cortando o território da Síria e do Iraque, onde a civilização mesopotâmica se desenvolveu. Esses rios são de suma importância para a manutenção da vida nos 3 países cortados por ele. Vou até relembrar aqui o exemplo que eu dei do Egito, que é uma civilização, né? A civilização egípcia não teria surgido não fosse o rio Nilo. O rio Nilo era a base para o surgimento do Egito. Foi a base, né? Em 1980,
a Turquia implementou o projeto Grande Anatólia, PGA, visando as grandes obras estruturadoras, como barragens e canais para irrigação, com o objetivo de tornar a região sudoeste do seu território propícia para a agricultura. Pronto. Como consequência desse projeto, a Síria e o Iraque começaram a perceber a diminuição do fluxo das águas do Tigre e Eufrates e exigiram a suspensão do projeto, o que não foi atendido pela Turquia, acarretando embates diplomáticos que duram até os dias de hoje, até o momento atual. Bom, a gente vai encerrar aqui na página 263 com esse finalzinho aqui da 262. Carência de terras agricultáveis. No Oriente Médio, no Oriente Médio, água e terras férteis são raras, e os climas regionais não facilitam a agropecuária, que é praticada no entorno dos oásis e em algumas regiões de vales férteis. A pecuária é realizada de forma nômade e os rebanhos de caprinos, ovelhas, camelos e bovinos se deslocam em busca do pasto verde e água. Em busca de pasto verde, aliás, e água. Já a agricultura é pouco praticada fora das áreas úmidas. Mas alguns países que aprimoraram suas técnicas de irrigação conseguem até mesmo desenvolvê-la em trechos desérticos, como o deserto Negev, em Israel. É uma região, pessoal, também, isso aqui é motivo de guerra, claro que tem que ter o dedinho dos Estados Unidos no meio, né? É uma região rica, riquíssima em petróleo. Muitas dessas refinarias de petróleo foram até mesmo tomadas por aquele grupo terrorista que eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, o Estado Islâmico. O petróleo era uma das fontes, né, como que eu posso dizer, fonte de renda do Estado Islâmico. Eles dominavam essas refinarias para vender o petróleo e para usarem também, né? Se a natureza do Oriente Médio é carente em água, o seu subsolo é rico em petróleo. Alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo estão nessa região, o que acarreta constantes tensões e conflitos entre os governos locais e as grandes empresas petrolíferas do Ocidente, sobretudo as que fazem parte do Cartel Sete Irmãs. Esse cartel era composto das 7 maiores empresas petrolíferas do mundo, que adotavam políticas em plano mundial para controlar as reservas, o refino e a venda do hidrocarboneto até os anos de 1960, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo passou a controlar o preço do petróleo. Esse esquema de cartel é muito utilizado até mesmo aqui na região. Aqui em Baturité mesmo, né? A gente pode falar. O que seria o cartel, professor? O cartel é eu ter 3 donos de postos de combustível e os 3 venderem gasolina aqui a preço abusivo. Dá um exemplo aqui, o litro a R$ 5,50. Aí o outro ali vende a R$ 5,55 e o outro ali vende a R$ 5,50 também. Preço basicamente o mesmo, né? Mas o preço deveria ser mais barato, deveria ser mais ou menos uns R$ 4,00, 4,20, vamos botar aí. Tá bem caro, né? Tá R$ 1,30 aí, mais caro. Mas esse é o esquema do cartel, não é quartel, é cartel. Esses donos de postos de combustível se juntam, ó, só tem a gente aqui dono de posto de combustível. Vamos vender caro. Quem quiser comprar, tem que comprar da gente. Ou ir em outra cidade comprar. O que é que faz? Obriga os consumidores
a comprarem a preços abusivos. Então, a gente nota aqui, né, que havia esse cartel, cujas vendas também eram de maneira abusiva, no sentido do valor. Era cobrado um valor bem acima da média, porque eram essas 7 empresas que dominavam a ordem de refinaria, de produção de refinaria e venda, obviamente, de petróleo e de hidrocarbonetos, até a fiscalização da OPEP. Bom, pessoal, alguma dúvida? Foi bastante conteúdo, eu realmente admito, foi bastante conteúdo. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Zero dúvida, zero pergunta. Bom, então a gente fica por aqui. Temos nosso horário aqui, que eu não posso tomar um minuto de vocês. E a gente se vê amanhã com mais conteúdo sobre o assunto, tá bem? Até amanhã, meus queridos. Um abraço em todo mundo. Até a próxima.